Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos exercitar um pouquinho aí os conceitos trabalhados durante o capítulo 10, tá certo? Então, vou estar resolvendo com vocês aí algumas atividades, fazendo um resumo do capítulo 10. Fui lá para o finalzinho já do capítulo, lá na página 267, porque lá tem um resumo de tudo que a gente estudou. E aí é um nível interessante porque ele traz algumas questões de Enem, do MEC e tal. Então, passando lá para o finalzinho do nosso capítulo. Tá certo? Então, chega de conversa. Vamos exercitar um pouquinho essa atividade aí. É a atividade da página 267, tá certo? Deixa eu ver aqui qual o número da questão. Número da questão 27. Opa, tá balançando, balança, mas não cai. Então, galera, a questão 27, ele diz o seguinte: foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade. Então, ó, informações é sempre importante a gente já ir anotando. Deixa eu botar aqui de caneta preta para ficar bonitinho. Então, 200 hotéis. No qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram, aí eu tenho hotel A, a diária do hotel A, 200. A diária do hotel B, 300. A diária do hotel C, 400. E a diária do hotel D, 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então eu tenho um gráfico de setor, ele não vai ficar perfeito, né? Mas o gráfico ele traz a informação do hotel A, 25%, do hotel D, 10%, do hotel B, 25% e do hotel D de dado, hotel C de cachorro. É isso mesmo. Desculpa. Falha no engano. Hotel D de dado. Hotel C de cachorro. Aqui. 40%. Tá certo? A, D, B, C. Aí, ele pergunta: o valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é. Então, vamos lá. Mediano. Cuidado, gente. Cuidado, porque a nomenclatura, ela pode ser que confunda mediano, ó, média, moda, mediana. Então, cuidado para você não confundir a média com a mediana, tá? Cuidado. Beleza? Então, para a gente encontrar esse valor, a primeira coisa é transformar essa porcentagem em quantidade, tá certo? Então, ó, eu tenho
200 hotéis. 200 hotéis, 25% é quanto de 200? 25% seria o 200 dividido em 1/4, que dá 50. Certo, gente? 200 hotéis, 25% disso é 50. Eu já sei que o B também é 50. 10% de 200, 20. E 40% de 200, 80. No caso seria 4 vezes 20, né? Então, o que eu coloquei em vermelho aqui é a quantidade de hotéis. 100, 200. 200 hotéis. Certinho. Aí, sabemos que para organizar as informações num rol, eu tenho que colocar em ordem ou crescente ou decrescente, certo? Então aqui, para o cálculo não ficar muito grande, e eu não consigo também representar 200 valores, mas organizando isso em ordem crescente, o menor valor é o 200. Então o 200 ele vai do A, certo? E o próximo seria o B, que é 25. Então, na verdade, o A, 25%, é R$200. O B também é 25%, R$300. O C, 40%, R$400. E o mais caro é o D. Deixa eu ver se está saindo aí. D, 10%, R$600. Por que eu organizei dessa maneira? Vamos pensar. Se eu tenho 100%, ou se, no caso, se eu fosse considerar pelo número, porque o A corresponde a 50, né? 50 hotéis. O B também corresponde a 50 hotéis. O C a 80 e o último a 20, que dá um total de 200. Como eu estou pedindo a mediana, preço mediano, o que eu quero que você encontre é a mediana. Qual é a mediana desse valor? Vamos pensar. Se eu tenho, ou posso tanto pensar na porcentagem, ou posso pensar no valor. Vou pensar no valor, na quantidade de hotéis. Se eu tenho 200 hotéis, a metade de 200 é 100. Só que nós sabemos muito bem que quando eu tenho a mediana de um valor par, eu tenho que somar e dividir por 2. Então, na verdade, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, eu tenho a posição 98, posição 99, posição 100, posição 101 e posição 102. No caso, o hotel 101 e o hotel 102. A mediana, ela vai estar entre esses dois valores aqui, Na verdade, perdão, vai estar entre esses dois valores aqui, Porque aí, no caso, para um lado eu vou ter 99 e para o outro lado eu também vou ter 99. Então, deixa eu apagar aqui para não dar confusão. Quero minha borrachinha marota. Então, a mediana vai estar entre a posição 100 e posição 101, tá? Que é o meio dos dois. E aí, quem está na posição
ou qual é o hotel 100 e 101? 100 e 101 é aqui, ó. Aqui eu tenho 50, 100 hotéis. Então, na verdade, esse valor desse hotel 100 aqui é R$300. E o próximo, que é 400. Certo? E aí, fazendo a mediana desses dois valores, eu sei que a mediana eu pego e somo os dois e divido por 2. 350. Tá certo? Então, voltando aqui, ó, o que acontece? Eu posso tanto analisar numericamente na quantidade de hotéis, ou posso analisar na porcentagem, tá? O que a gente fez aqui embaixo foi analisar de acordo com a quantidade de hotéis. Ó, imagina o hotel 98, hotel 99, 100, 101, 102, até chegar no 200. E aí, nós sabemos que a metade é entre 100 e 101, porque é número par. Ó, perceba que até chegar ao 100, aqui eu vou ficar com 99, e passando do 101 até o 200, aqui eu também vou ficar com 99. Então, o meio é entre esses dois. E qual é o valor desses dois? 50 hotéis. Com 50, 100. Então, o 100º hotel, ele vai custar 300. O próximo já pula para cá. Vai custar 400. Então, somando um com o outro, 350. E aí, respondendo essa questão, a alternativa correta é a letra C. C de cavalo. Beleza? Então, respondido aí a número 27. Próxima questão. Questão número 28. Questão de número 28 é de probabilidade. E aí, o interessante da probabilidade, e isso a gente não viu ainda, na verdade você vai estudar isso no ensino médio, são algumas preposições. Deixa eu colocar aqui, questão de número 28. Sempre que em probabilidade eu disser ou, você vai somar as probabilidades. Quando eu disser e, você vai multiplicar. Exemplo, tirar uma carta vermelha ou amarela. Você vai somar as duas probabilidades. Um outro exemplo, jogar um dado e cair o número 5, aí não vai dar, né? Jogar o dado 2 vezes, né? Caiu o número 5 e o número 3. 5 e 3. Então, você vai fazer a multiplicação dessas duas probabilidades, tá certo? Então, em probabilidade, sempre que você ouvir ou, você vai somar. Sempre que você ouvir e, você vai multiplicar. Tá certo? Então, vamos lá ler a questão. A questão diz o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é 30%. Então, ó, informação a gente já coloca. Falar 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de um intercâmbio, aguardam em uma sala ser chamados para uma entrevista. Então eu tenho 3 alunos. Vou colocar aqui, ó, alunos A, B e C. Mas, ao invés de chamar um por um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Então, ó,
que eu falei lá no comecinho? Ó? Ou soma e multiplica. Então aqui ele quer a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida. Então vamos pensar no seguinte: o que o enunciado traz para a gente são essas informações. O que o enunciado não traz para a gente é essa informação. Se eu tenho 30% de chance de falar e não falar, 70%, correto? Então, 70 fala, 70 não fala e 30 pode falar, tá certo? Então essa informação o enunciado não traz. Mas aí a gente consegue entender, porque se eu tenho 30 que fala, o restante não vai falar. E aí, qual a ideia que eu vou trazer para a gente resolver essa conta? Montando uma árvore de possibilidades, tá certo? Então, eu vou ter que desenhar todas as possibilidades. Exemplo, colocar aqui exemplo. Aluno A, aluno B e aluno C. Tem uma possibilidade desse aluno falar. Falar é 30%. 30% é a mesma coisa que 0,3, tá? E que 0,7. Então, falar 0,3. Também tem a possibilidade desse aluno não falar. E desse aluno também não falar. Então, aqui eu vou destrinchar todas as possibilidades. Não vou fazer manual, até porque a gente tem a árvore de possibilidades. Beleza? Então, vou desenhar a árvore de possibilidades e aí a gente encerra esse vídeo. Vou separar o vídeo em 2 pedaços e na outra aula a gente continua terminando a atividade de número 28 e fazendo a atividade de número 29. Tá certo? Então, vou fechar aqui, vou fazer a árvore de possibilidades e aí na outra aula a gente finaliza essa questão. Então, árvore de possibilidades. A primeira informação que eu tenho é falar e não falar. Certo? Aí dessa primeira eu tenho outras duas. E dessa daqui eu também tenho outras duas, que é de falar e não falar. Falar e não falar. Dessas daqui eu tenho outras duas. 0,3 que é falar, 0,7, 0,3, 0,7. 0,3, 0,7, 0,3 e 0,7. E aí, aqui eu vou separar. Vou fazer aqui bonitinho, que aí não vai ficar embolado. Aqui eu vou ter todas as possibilidades. Vou considerar aluno A, aluno B e aluno C, certo? Então, cada espaço desse é referente a um aluno. Aí, vamos lá. O aluno A, ele pode falar. Pode não falar. Perdão, pode falar, né? Falar é 0,3. O aluno B pode falar também. E o aluno C também pode falar. Essa é uma possibilidade. A outra, 0,3, 0,3, 0,7, de não falar. Zero 3, 0,7 e 0,3. Tá certo? Então, vou montar essa árvore de possibilidades colocando todas as possibilidades e aí no próximo vídeo a gente finaliza essa questão. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo aqui e na outra aula eu já coloco todos os valores aqui e a gente dá continuidade e finaliza 21 e passamos para número 29. Tá certo? Então, até
o próximo encontro. Valeu!